Obrigado pela presença do Luiz Justo. Bom, eu estou falando em nome aqui também do hospital, eu coordeno aqui a equipe de psiquiatria do Hospital Sepaco. Agradeço o convite da Abrata por estarmos aqui e também porque essas aulas fazem parte do treinamento do serviço de psiquiatria aqui do hospital. Então é importante a presença da Abrata, né? Eu estava pensando um pouco no tema e eu achei extremamente pertinente quando pediram para a gente falar a respeito disso. E quando a gente fala de transtorno de humor, a gente está falando, como o Luiz disse, de depressão e transtorno bipolar, né? E no nosso consultório, na nossa prática médica, é super comum que a gente receba pacientes que têm mais de uma condição, né? Eles não vêm, entre aspas, com uma condição única, né? Não vêm só depressivo. É muito comum que eles venham com outros tipos de características e aspectos, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, estão listados aqui as principais coisas que a gente vai conversar. Então, o primeiro deles, transtorno de ansiedade. Eu, sinceramente, gosto um pouco de colocar as abreviações, mas eu vou ajudando vocês com elas, tá? Então, TAG quer dizer transtorno de ansiedade generalizada. O TOC, eu acho que não precisa nem de tradução, né? Todo mundo sabe o que é TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de pânico e a fobia social. São os principais que fazem parte dos transtornos de ansiedade, né? Em relação aos transtornos de personalidade, a gente vai falar principalmente do transtorno de personalidade borderline, que é um dos transtornos de personalidade mais comuns nos consultórios. Os transtornos alimentares, a bulimia e a anorexia nervosa e também as doenças não psiquiátricas, que a gente vai definir o que é isso mais para frente, tá? Transtorno de déficit de atenção, né, o TDAH, transtorno de conduta, que são condições que normalmente ocorrem com mais frequência na infância e adolescência. E o último, que foi o que o Luiz acabou de falar na aula anterior, tá? Legal. Então, o que faz, só para a gente listar de novo, o que faz as pessoas roerem as unhas, né? Então, a gente tem aqui o TAG, né? Só para listar novamente, transtorno obsessivo compulsivo, o TEPT, o pânico e a fobia. No próximo, a gente vai falar sobre cada um deles um pouco mais. Não sei se ficou pequeno. Tá, vamos lá. Então, assim, TOC, gente. O que é o TOC? Então, é uma condição médica muito mais comum do que todo mundo imagina, certo? Tem gente que pergunta assim para mim, Luiz, eu tenho TOC, porque às vezes eu vou arrumar as minhas coisas, aí eu começo a colocar a camisa azul com azul só, e aí separo. Eu falo, calma, não é bem assim. Às vezes pode ser só um aspecto de personalidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é uma característica que faz com que a gente tenha um diagnóstico, tá certo? Se a gente for olhar o CID, o DSM, que são manuais diagnósticos, todos nós a gente vai se achar em alguma outra característica ali, tá? Então é importante que a gente tenha uma sequência delas para que a gente esteja falando de doença, de quadro patológico, tá? Então o TOC é uma condição onde a pessoa, de forma recorrente, ela gasta muito tempo, né, do dia dela com pensamentos que a gente tem uma característica obsessiva, né? Então são pensamentos que vêm sem pedir licença na cabeça da pessoa, né, e ficam se repetindo, né? Podem ter um aspecto, por exemplo, só de repetição, pode ter um aspecto, a pessoa pode ter ideias de violência contra outras pessoas, a pessoa pode ter também manias, né? Então, Luiz, toda vez que eu vou ter que sair de casa, eu fico pensando se eu fechei realmente a porta umas 4, 5 vezes, e tem que ir lá checar. Toda vez que eu saio de casa, eu fico pensando se realmente eu desliguei o ferro de passar, tem gente que já está rindo, né? Se realmente eu fui lá e apaguei o fogão, etc, né? Tem gente que vai no carro, por exemplo, precisa checar 10 vezes se realmente fechou o carro. Deixa eu ver o alarme, está bem fechadinho aqui. Então, quando isso ocorre de forma recorrente, faz a pessoa gastar bastante tempo, a gente está falando de TOC, né? De uma forma geral, são as fobias, né, que a gente está se tratando aqui. Fobia vem de uma figura simbólica grega, né, que era o Phobos. Phobos era o deus do medo, né? Então, daí que vem a palavra, né? Bom, ansiedade. Quando a gente está falando aqui de ansiedade generalizada, que negócio é esse aí?
né? Ansiedade é um negócio normal, absolutamente normal, todos nós temos, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, Luiz, tem uma entrevista amanhã, né? Normal ficar ansioso? Super normal, que bom que você está ansioso, isso vai te preparar para a entrevista, isso vai fazer com que você pense na roupa que você vai usar, no que você vai falar, né, nessa entrevista. Agora, se chega no dia da entrevista, eu começo a ter, de repente, sei lá, uma diarreia no dia da entrevista, né, alguma coisa está errada. Se isso se repete e causa muito prejuízo na minha vida, também tem alguma coisa errada, eu preciso procurar auxílio médico, né? Então, o que a gente tem de principal no quadro de ansiedade generalizada é uma ansiedade que gera, de forma recorrente, uma sensação de angústia subjetiva, que vem com sensação de bolo na garganta, palpitação, falta de ar, né? Sudorese, fria nas mãos, minha mão está sempre fria, né? Nossa, vou cumprimentar, estou sempre com a mão fria, certo? Então, mais ou menos isso, gente. Fobia social, né? Que é o diacho da fobia social? Então, eu vou lá, de repente, no restaurante, estou lá jantando e estou achando que está todo mundo reparando no jeito que eu estou comendo. E eu fico tão noiado com isso que eu deixo de sair com meus amigos pensando que toda vez pode acontecer isso. Ou se não, por exemplo, eu vou lá dar a minha palestra da Brata, né? Falo, meu Deus, vou ter que dar palestra de novo. Ferrou, né? Então eu já chego aqui, já vou pro banheiro umas 10 vezes antes de chegar na palestra, né? Ou se não, até a Brata fala, Luiz, você não quer dar uma palestra? Melhor não. Eu vou passar para outra pessoa e tal, né? Então, fobia social é um pouco disso, tá? Transtorno de pânico. Então, estou na minha casa vendo TV, vendo Netflix, certo? Todo mundo vê Netflix hoje em dia. E de repente eu começo a ter uma sensação assim do nada que vai acontecer uma coisa terrível comigo, como se eu fosse morrer, certo? E junto com isso eu sinto assim meu coração disparar. Eu falo, nossa, acho que eu estou infartando. E eu tenho tanta certeza disso que eu vou para o hospital, né? Eu vou lá, converso com o médico, ele pede uns exames. Aí eu falo para ele, mas não é possível que não deu nada nesse eletrocardiograma. Tem que dar alguma coisa, doutor, né? Tá bom? Que mais? A gente tem o estresse pós-traumático, que é uma condição também super importante. Estresse pós-traumático acontece na seguinte situação. Vamos supor que eu estou num lugar bem violento, certo? E sofro um assalto, tipo São Paulo, certo? Super difícil acontecer assalto em São Paulo. E aí, depois desse assalto, eu passo a não dormir bem, eu passo a lembrar, ter flashbacks daquela experiência, né, com frequência, né? Se alguém, por exemplo, chega com uma caneta do meu lado e começa a fazer clique, clique, clique na caneta, eu já acho que pode ser uma arma engatilhando, né, na minha cabeça, tá? Então isso, gente, é tão sério, que a gente já tem pesquisas que estão rolando, inclusive aqui em São Paulo, lá no Unifesp, entendeu? O Marcelo Feijó que faz essas pesquisas, né, Luiz? E ele fez uma comparação, né, entre as pessoas que sofrem assalto, né, com veteranos de guerra. E ele tentou quantificar em escala, né, como é que era a ansiedade dessas pessoas. E para surpresa de todo mundo, a gente descobriu que quem sofre assalto, quem passa por violência, tem o mesmo nível de ansiedade de quem passou pela guerra. Pra vocês verem como é sério o que a gente está enfrentando hoje em dia na nossa realidade, tá? Vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho de números, tá? Os transtornos de ansiedade, de uma forma geral, né, eles têm uma prevalência super grande dentro, quando a gente está falando de transtorno bipolar. Prevalência quer dizer o seguinte, é o número de casos que existem na população, tá? Então, eu coloquei aqui um número na segunda linha, vocês vão ver aqui, né? Tá, 2,38, né? Que de acha esse número aqui? Essa letra OR quer dizer razão de chance. Então, quer dizer o seguinte, que no transtorno bipolar, a gente tem quase 2,5 vezes mais chance de desenvolver qualquer transtorno de ansiedade se comparado com a população geral. Na depressão, a gente tem 0,5% de chance a mais de desenvolver transtornos de ansiedade. Durante a vida, né, no transtorno bipolar, né, 80% dos pacientes possivelmente desenvolvam qualquer transtorno de ansiedade, né, que a gente já citou.
tanto quem tem transtorno bipolar quanto tem transtorno de ansiedade, normalmente tem uma clínica mais grave de quem não tem, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem um quadro de pânico e transtorno bipolar, ou ciclotimia, de repente, né? São pacientes que a gente vai ver mais no consultório, com maior frequência e durante maior tempo, né? Os transtornos de ansiedade, eles normalmente fazem com que o paciente tenha um pior curso de doença, um pior prognóstico. Eles aumentam o risco do paciente cometer suicídio ou ter ideia de suicídio, e normalmente eles dão uma resposta atípica nos estabilizadores de humor. Então, o paciente que está usando lítio, por exemplo, e tem transtorno de ansiedade, ele responde um pouquinho diferente. Você fala, poxa vida, eu estou usando lítio há tanto tempo com esse paciente e não sinto que ele melhora. Então, normalmente é por conta disso, tá? E quando a gente tem uma situação onde a gente tem transtorno de bipolar e transtorno de ansiedade juntinhos, né, a gente sabe que são pacientes que vão cronificar no consultório, eles vão ficar durante bastante tempo conosco e normalmente a gente tem que usar polifarmácia, né? São pacientes que usam muitas medicações para a gente poder ter um controle razoável do quadro, tá? O último item, então, a gente sabe também que pacientes que têm fobia social têm uma pior expressiva dos quadros de humor, tá? Deixa eu ver se passou. Em relação especificamente ao TOC e ao transtorno de ansiedade generalizada, a gente sabe o seguinte, como é que a gente trata TOC, né, com antidepressivo? Até aí tudo bem, então ótimo, né? Só que dentro de uma situação, a gente tem um paciente bipolar, né? Como é que a gente trata transtorno bipolar? Com estabilizador de humor, tá? E tentar não usar de preferência antidepressivo. Então, numa situação dessa, a gente fica entre a cruz e a espada, porque se a gente usa antidepressivo para melhorar o TOC, a gente piora a outra condição. De acordo com a literatura, é melhor que a gente faça bastante força, né, no tratamento com os estabilizadores, a gente priorize o sintoma afetivo do que o TOC. Por outro lado, se a gente também negligencia o TOC, o que acontece? Existe uma cronificação da depressão e também existe uma piora do curso do transtorno bipolar, certo? Bom, aí tem gente que fala assim, Luiz, e se eu usar o Depakote, o lítio para tratar TOC, funciona? Não funciona, tá? A gente não tem uma evidência suficiente na literatura para dizer que eles funcionam bem, né? Então, o mais adequado, de acordo com os estudos, etc., é quando a gente tem uma combinação, né, de terapias que são cognitivas, né, comportamentais, junto com o estabilizador do humor e junto com antipsicóticos atípicos, né? Então, por exemplo, a risperidona, uma medicação que funciona super bem para o TOC, quetiapina funciona bem para alguns pacientes também, tá? E a figurinha aqui, que eu coloquei que não está aparecendo direito, é o paciente que está lá com TOC, certo? Achando que ele está contaminado e contando inúmeras vezes, né, quantas vezes ele já foi lá lavar a mão, certo? Porque ele nunca vai ser suficiente. Os pacientes com TOC, eles têm uma característica curiosa, que eles são pacientes, normalmente, que têm um aspecto de personalidade inflexível, são muito sistemáticos, eles apresentam uma rigidez nos comportamentos também. Então, é isso, né? Estava até conversando com alguém da Brata aqui antes, né? E eles estavam me chamando a atenção para um exemplo, né? Que o paciente com TOC, tudo que a gente não repara, ele está reparando, né? Então, se de repente tem uma manchinha ali num canto da sala, ele viu, né? Pode ser que para nós todos a gente nem se dê conta disso, tá? Ok. Bom, em relação ao pânico e o estresse pós-traumático, né? A gente sabe que o transtorno de pânico ele melhora com antidepressivos também, portanto a gente tem que usar, mas com cautela com o transtorno bipolar. A gente pode usar, por exemplo, Rivotril, Frontal, que são calmantes, né? Em transtorno de estresse pós-traumático, né? Eles costumam ser bastante utilizados né, tanto na fase aguda, nas crises, quanto em associação com os estabilizadores de humor,
quando o paciente, por exemplo, tem alguma situação onde ele se apresenta bastante inquieto, ele tem insônia, ele tem dificuldade de sono, né? São medicações acessórias, né? Os seletivos, que são a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, o citalopram, normalmente a gente dá uma preferência para eles porque eles têm um risco de indução menor de euforia nos pacientes, tá? O Depaquene, Depakote, que é esse aqui, né, o valproato, ele tem evidências de boa resposta nos pacientes que apresentam ciclagem de humor muito rápida, né? São aqueles pacientes que têm altos e baixos até no mesmo dia, muitas vezes, tá? E basicamente é isso que a gente já tinha dito antes em relação às terapias, né? Tanto a cognitiva comportamental quanto as mais dinâmicas são importantes nesses tipos de transtorno de ansiedade, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem vários transtornos de personalidade, tá? Mas o que tem uma superposição mais comum com os transtornos de humor é o borderline. Então, para a gente no consultório, se torna um grande dilema, né? Como é que a gente faz o diagnóstico de borderline? Como é que a gente faz o diagnóstico, principalmente diferencial de transtorno bipolar? É muito difícil, é uma arte, na verdade, né? Eu diria que é uma arte. Leva tempo, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma suspeita de hepatite, a gente vai lá no médico, pede o exame, deu positivo ou negativo, acabou, né? Bem que a gente queria ter, né, esse exame, né, Luiz? Então, assim, por que é difícil? Porque existe uma série de sintomas que se interpolam, né? Eles são parecidos. Por exemplo, veja só, segunda linha lá, instabilidade, né? Pavio curto, padrão de intensidade nos relacionamentos. Uma hora eu amo, outra hora eu odeio, né? Uma hora, nossa, Luiz, você é o melhor psiquiatra do mundo. Outra hora eu não quero ver sua cara na minha frente, certo? Impulsividade, olha lá, gastos, né? Impulsividade no sexo, então faz sexo de forma compulsiva, come de forma compulsiva, se alimenta de forma compulsiva, tem oscilação de humor frequente. Isso tudo aqui faz parte dos critérios, né? São critérios do transtorno de personalidade borderline mesmo. Né? Parece que a gente está falando aqui de transtorno bipolar, né? O que difere principalmente esses dois, já que eles estão tão parecidos? Porque na literatura eles sempre foram considerados, né, distintos, né? Olha lá, né? Muitos diferentes um do outro, tal. Como é que a gente faz essa distinção? Então, normalmente quem tem transtorno de personalidade começa lá atrás, desde os 14, 15 anos, tem um padrão mais, vamos dizer assim, em relação ao curso, um padrão que não é episódico, é um padrão mais frequente, que se perpetua ao longo do tempo, né? Quando a gente fala assim, aquele fulano tem um jeitão de ser mais irritado, ele tem um jeitão de ser mais impulsivo, né? É diferente do indivíduo que a gente ouve a história e é assim, ele era assim, ele sempre foi uma pessoa calma, de repente com 18 anos ele passou a ficar muito diferente do normal dele, e aí ele passou a ter altos e baixos, tá? Então a gente está falando de transtorno bipolar normalmente nessa situação, né? Então, apesar disso, tem alguns autores que eles dizem que eles defendem, na verdade, que o transtorno de personalidade borderline seria uma forma ainda que mais leve, de transtorno bipolar. Isso ainda depende de bastante estudos para se validar, etc., né? O que a gente sabe, né, na prática clínica é que quando a gente usa estabilizador para borderline, a gente não tem exatamente a mesma resposta. A gente tem, inclusive, uma resposta bem fraca, né? O paciente que tem transtorno borderline, ele melhora muito mais com terapia do que com medicação, né? Que mais? Do ponto de vista epidemiológico, eles têm números muito parecidos, então a prevalência de 1 a 2%, né, de cada 100 pessoas na população, 1 a 2 tem, e o transtorno bipolar é igualzinho, né? E é um transtorno de personalidade dos mais comuns que a gente encontra nos consultórios na prática clínica, tá? Agora a gente vai apresentar rapidamente os transtornos alimentares. Tudo isso a gente está falando rápido, porque eu nem teria tempo hábil, nenhum de nós conseguiria falar de tudo isso
acho que nem um dia inteiro, né? É muita coisa para ser falada, então a gente vai citando os principais. Alguns fatos que eu vou ter que ler para vocês aqui, que está em inglês e tal, mas mais para vocês tomarem ideia, terem ideia de como é que funciona o tratamento e também a incidência dos transtornos alimentares. Alguns fatos do ponto de vista lá dos Estados Unidos. Então, a anorexia é a terceira causa mais comum de doença crônica em adolescentes, né? Ela é diagnosticada independente de raça. Então, por exemplo, branco, negro, amarelo, todo mundo tem a mesma incidência, né? Ele coloca no segundo item aqui que é uma das doenças com maior taxa de morte, de mortalidade, né? Então, os transtornos alimentares têm a maior taxa de mortalidade do que qualquer outra doença ou transtorno mental, é o que eles colocam, né? E 20% das pessoas que sofrem de anorexia vão morrer prematuramente de complicações, né? Ou por suicídio, né? Ou por, de repente, outros problemas cardiovasculares, tá? Em relação ao tratamento, fatos que ele traz aqui. 1 em cada 10 pessoas vai receber tratamento para transtorno alimentar, é bem pouco. Olha aqui, o tratamento por dia custa entre R$ 1.500 a R$ 6.000, é bastante caro. Grande parte dos planos de saúde não cobre isso, nem lá nem aqui, tá? E 80% dos americanos que procuram tratamento para transtorno alimentar, anorexia e bulimia, a gente está falando, não recebem o tratamento adequado, tá? Então, são condições importantes na nossa clínica, no nosso dia a dia, tá? Você veja só, aqui quando a gente faz a superposição com transtorno de humor, praticamente 100, de cada 100 pessoas com anorexia, 100 delas, né, 98%, tem algum transtorno de humor. Olha como é importante receber esses pacientes e identificar depressão ou transtorno bipolar neles. Em relação à prevalência, a gente sabe que a depressão é mais comum do que transtorno bipolar nesses pacientes com anorexia, tá? Quem tem, por exemplo, pai ou mãe, né, parente de primeiro grau, né, tem uma chance maior, uma vulnerabilidade maior em desenvolver anorexia e bulimia. De cada 100 pacientes com transtorno bipolar, 17 tem algum tipo de transtorno alimentar, então é bastante frequente. E o que mais? Pacientes que têm euforias recorrentes, né? Hipomania recorrente. Então, eles têm maior chance de ter taxa de comer compulsivo, de cada 100, 22 têm, né? Então, aqui tem a imagem da distorção corporal, né? Quando a pessoa que é super magra se olha no espelho e se vê super gorda, né? E aí tem as doenças não psiquiátricas, né? Que eu optei por colocar esse tipo de quadro aqui para explicar como é que elas funcionam. Então, são condições clínicas que normalmente ou estão juntos com transtornos de humor, ocorrem depois deles ou antes deles, tá? Quais são? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, enxaqueca. Então, pacientes com transtorno bipolar têm quase 6 vezes mais chance do que a população geral em ter enxaquecas. Obesidade, sobrepeso. Então, para falar dessas coisinhas, desses itens aqui, ó, desses 3 aqui, é legal a gente lembrar que muitas vezes no transtorno bipolar a gente usa os antipsicóticos atípicos como estabilizadores. Então, se a gente não fizer um controle bem feito de exames ao longo do tempo, glicemia, colesterol, triglicéridos e tal, e não aferir pressão do paciente, possivelmente ele vai ter isso aqui, que se chama síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de condições, né, que podem ocorrer que incluem, por exemplo, aumento de colesterol, resistência insulínica, né, o paciente fica menos tolerante à glicose, etc. Então, é fundamental que a gente, como médico, preste atenção nesses pacientes, tá? Para que isso não ocorra, porque isso é relativamente frequente. Tá? Existe uma coisa que é muito interessante, a gente percebe na prática clínica que
pacientes, por exemplo, que tiveram um AVC ou que tiveram um infarto agudo de miocárdio, semanas depois ou meses depois, desenvolvem quadros depressivos. E a gente vê também o contrário, que quem tem depressão e não trata e negligencia o quadro, normalmente pode ter algum quadro ou evento cardiovascular. Tá? Existe também um risco aumentado para algumas doenças virais, então, que me chamou a atenção bastante aqui, hepatite C, quer dizer, tem um risco 6 vezes maior do que a população geral em desenvolver hepatite C, e o HIV também a gente tem quase 1% a mais, uma vez mais chance, né? Então, talvez isso ocorra, né, nesses pacientes pela hipersexualidade, pela dificuldade em conter o comportamento sexual nas fases eufóricas, talvez isso explique esse aumento, né? Que mais? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de conduta, vou falar um pouquinho. Na infância, essas condições são extremamente comuns ocorrerem junto com o transtorno bipolar, né? A gente tem em pacientes com TDAH e transtorno de conduta, né, de cada 100 deles, 70 tem transtorno bipolar, é bastante coisa. O contrário também é verdadeiro. Ó. Então, no estudo com praticamente 100 pacientes com TDAH, né, 60% tinham algum tipo de transtorno de humor, né, bastante coisa. É super comum a gente confundir também, né? Uma vez me chamaram numa enfermaria para atender um menino que tinha 6 anos de idade e que supostamente estava lá porque estava com um quadro de TDAH, né? Quando eu cheguei na enfermaria, realmente ele tinha botado abaixo a enfermaria. Ele ficava correndo para lá e para cá, né? Ele ficava mexendo em tudo, quebrava um monte de coisas, mas me chamou muita atenção que ele, com frequência, ele chegava nas enfermeiras e abaixava as calças. E aí ele ficava manipulando o genital, etc. Então, ele tinha um componente de hipersexualidade que talvez ninguém tivesse dado conta. E estava sendo tratado com Ritalina. Né? E quando eu cheguei lá, falei, opa, então isso talvez seja transtorno bipolar. Né? Talvez não seja. A gente acaba esquecendo e acha que transtorno bipolar é uma condição clínica que só ocorre exclusivamente em adultos. Isso é mito, né? A gente precisa começar a mudar o nosso jeito de raciocinar, certo? Muito bem, então é mais ou menos isso aqui que eu coloquei, né? Então, no TDAH a gente tem um monte de coisas parecidas com transtorno bipolar, mas hipersexualidade a gente não tem, por exemplo. Nesse quadrinho, que também não vai dar para ler porque eu achei que fosse maior, a gente tem alguns sintomas de TDAH, que são bastante parecidos. Então, por exemplo, a criança escala móveis, corre em casa, etc., fica agitada, não consegue parar, né, nos lugares, etc., fica quieta, tem pouca noção do perigo, interrompe os amigos, né, não dá para conversar com a pessoa, ela está agitada o tempo todo. Né? Até a própria desatenção, né, que não é exatamente um sintoma impulsivo, mas é algo que também pode acontecer no transtorno bipolar. Né? A gente tem déficits cognitivos bem estabelecidos. Ok. Então, gente, é o seguinte, essa aqui é a lição de casa que eu queria que vocês guardassem da aula, tá? Guardem principalmente que algumas dessas doenças, né, são bastante parecidas com transtornos de humor. Né, ocorrem com uma frequência muito mais elevada em portadores de transtorno de humor do que a população geral. Podem existir em infância e adolescência, lembrar que doenças não são exclusivas de adultos, certo? Podem gerar mudanças drásticas nos padrões alimentares. É muito comum que pacientes com anorexia e bulimia tenham transtornos de humor. Muitas vezes são condições que dificultam o diagnóstico correto e com isso atrasam todo o tratamento, tá? Podem modificar muitas vezes os padrões de personalidade, meu jeitão de ser. Né? Então, se eu tenho uma depressão que não foi tratada, que está cronificada, isso começa a fazer parte da minha personalidade também. Né? Tá? Aumentam os custos financeiros. Então, a gente tem impacto nas políticas públicas de saúde. São condições que contribuem com polimedicação, com polifarmácia. Quanto mais doenças ou quadros clínicos diferentes, maior a chance de eu ter que tomar mais medicação.
e influi negativamente no curso dos transtornos de humor se a gente negligenciar, se a gente não fizer nada, se a gente não tratar. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, e acho que a gente vai ter um intervalo e depois a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas, para conversar, que eu acho que é muito mais rico do que só a gente ficar aqui passando um monte de coisas para vocês. Tá bom? Obrigado.